Oi, meu nome é Carla, eu tenho 25 anos. Eu fiquei afastada da igreja durante 2 anos. Nesse período, eu frequentei outra igreja, uma igreja muito boa, Deus e Amor. Fui também na quadrangular, glória a Deus pela vida dos pastores de cada igreja que eu fui. Fui na Assembleia de Deus. Fiquei afastada por doença um ano por escolha própria, que eu não quis mais congregar na igreja. Falei com a minha liderança, olha, eu não quero mais congregar na igreja. Eu não sei o motivo, mas eu não quero mais ir na igreja. Então a minha liderança simplesmente aceitou a minha escolha, respeitou, e assim eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. Meu pai costuma dizer que a gente não se afasta de Deus porque Deus está em todos os lugares. Mas é verdade, realmente Deus está em todos os lugares. Mas só quem tem a presença de Deus consegue identificar como é bom estar na presença. Quando eu estava longe da presença, primeiramente, né, eu passei por um episódio, eu intercedia por todas as pessoas. Não que isso seja errado, mas tem batalhas que nós não precisamos e não devemos entrar e que Deus não nos dá autorização e não temos a bagagem, a autoridade ainda para o sustento, como eu vou dizer, como eu posso dizer, não temos o que é necessário para aquela batalha. Muitas vezes a pessoa está sendo tratada e daí Deus acaba tratando a gente por conta de estar tratando aquela pessoa. Então, daí eu passei por um episódio por conta de heranças hereditárias, é, pecados não resolvidos, como mágoa, ressentimento, que eu estava no processo de tratamento. E eu acredito que tudo aconteceu com a permissão de Cristo, com a permissão de Deus, porque nada sai do controle de Deus. E a doença, querendo ou não, foi de forma benéfica, foi muito dolorosa e muito difícil. Eu sofri muita opressão. Recebi opiniões que talvez não tenha sido espiritual, mas pra mim eu acredito que teve ali um pouco do espiritual, porque só eu sei o que eu passei, né? A minha família sabe o que eu passei. Na verdade, eu não lembro muitas coisas do que aconteceram, mas eu sei que eu fui muito oprimida e que tinha um espírito de medo muito forte. É, Não vou comentar certas coisas, porque tem certas coisas que certas pessoas ficam espantadas e assustadas. Então é melhor não comentar certas coisas no vídeo. Mas eu vi muitas coisas assim, sabe? Algumas coisas de extorsão e algumas coisas que era o próprio Satanás me atormentando. E eu expulsava ele e ele não saía. É, Talvez, provavelmente, porque tinha legalidade e eu não tinha autoridade naquela área para expulsar ele. Claro que quem dá autoridade é Deus, mas, enfim, eu passei por esse processo e foi bem difícil. Daí eu fiquei internada durante 8 dias e depois desses 8 dias me deram os medicamentos, me diagnosticaram. Eles simplesmente jogaram assim. Eles não sabiam ao certo o que eu tinha. A minha tia comentou comigo que era uma espécie de depressão, uma depressão muito forte, uma ansiedade muito forte. É, e falaram pro meu irmão mais velho que era esquizofrenia. Eu fui em 3 psiquiatras, esse que me atendeu, que eu fui internada, porque eu estava em estado, digamos assim, crítico. Tava bem difícil. E eles me encheram, me doparam de medicamentos. Talvez seja um pouco por isso que eu não lembro de nada, que a minha mente ficou apagada, assim. E eu creio que também Deus me protegeu e o meu psíquico, né? O meu psicológico me protegeu, porque tem certas coisas que a gente não lembra pra nos proteger. E lá na frente, Deus nos mostra, porque nós temos estruturas pra ver. Se bem que eu não sei se eu quero saber, né? Mas enfim. Como eu estava falando,
psiquiatras, né? Este primeiro me deu esquizofrenia, não deram uma certa, tipo, realmente certeza que eu tinha isso. O segundo falou, não, com certeza não tem esquizofrenia. Eu não lembro exatamente o que ele falou, mas o terceiro falou assim, não tem esquizofrenia. Se fosse esquizofrenia, os medicamentos que você está tomando atualmente não iam te segurar. Porque isso, como ele quis dizer, esquizofrenia é algo muito forte. Então, a dosagem de medicamentos que eu estava tomando não ia me segurar se fosse esquizofrenia. Eu comecei a tomar metade de 1 miligrama de. Quando foi diminuído, né? Antes era uma dosagem maior. Mas por conta de ser uma dosagem maior, eu ficava muito dopada. E eu ficava, tipo, morta-viva, sabe? Então, foi diminuindo. Minha tia tomou essa atitude e o psiquiatra falou com ela: Não, você não pode fazer isso, tudo bem agora, né? Não sei se foi o médico psiquiatra, mas depois eles concordaram que realmente tinha que diminuir porque eu estava sendo dopada. Aí eu comecei a tomar meio, 1 miligrama, meia metade do Risperidona, uma metepilina e um Levolzine. Só que o psiquiatra começou a falar assim: esse medicamento não tá fazendo nada, não tá fazendo efeito. Porque a dosagem que você tá tomando é muito baixa. Então, o que ele quis dizer é que você tá sendo curado por Deus. Porque não é um medicamento. Mas eu creio que o medicamento teve um auxilinho ali, ajudou um pouco. Glória a Deus, misericórdia. Mas enfim, gente. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Deus abençoe.